Bom, vamos continuar aqui agora, pessoal. Vou montar a cena e para isso eu vou colocar um plane primeiro. Então eu vou vir aqui em Game Object, 3D Object aqui e vou colocar um plane. Esse plane aqui vai receber uma textura. Só que até antes de continuar aqui, é interessante pegar e observar o seguinte, né, em relação ao pivô. Então, sempre interessante já trabalhar com o mundo, né, na posição certa, que nem eu expliquei anteriormente, né, x positivo, y negativo e o z positivo para frente. Né, bem mais interessante assim, porque a gente não se perde e verifica se a textura está caindo na direção correta. Bom, tem duas formas de pegar e aplicar uma textura num objeto 3D dentro da Unity, né? Você pode criar um material e depois associar esse material a uma textura, ou você pode fazer diretamente isso aqui que eu vou fazer. Pegar a textura, que nem eu vou pegar essa textura aqui, chip, né? E vou aplicar sobre o plane. A hora que eu fiz isso, automaticamente a Unity criou para mim um material aqui. Então eu não precisei criar um material e associar. Então ela já gerou para mim o material e esse material aqui eu vou configurar o comportamento da textura sobre o plane. Percebe que ficou bem ruim, né? Ficou ruim porque como a gente está trabalhando no modo 3D, né, vamos dizer assim, ele considera que essa imagem vai ser utilizada sobre uma textura, sobre um modelo 3D, ou seja, ele dá uma compressão nessa imagem. Para a gente poder resolver isso, é simples, tá? É só selecionar a imagem mesmo e você vai ver que você vai ter aqui as configurações da imagem. E aqui, por exemplo, tem o Texture Type, né, que seria a utilidade da imagem, né, que você vai dar para ela dentro do seu jogo. Nesse caso, quando você for utilizar uma imagem para fazer elementos de interface, ou até mesmo, que aqui no caso a gente vai utilizar para colocar uma textura, mas a gente quer uma qualidade melhor, que a gente vai trabalhar como se fosse um sprite, a gente coloca aqui nessa opção, Sprite, né, 2D em UI aqui. Aí, feito isso, beleza, certo? Aí você pode mandar aplicar. Então você manda aplicar aqui, percebe que sumiu um pouco do esfumaçado. Agora, uma coisa que aconteceu aqui foi o seguinte, percebe que ele está considerando o plano como um todo. Agora, provavelmente aqui o material, ele está com o material padrão da Unity, né, que seria o Standard, que também é um material voltado para aplicações 3D. Mas não tem nenhum problema, por quê? A gente pode vir aqui na opção Shader e você vai ter uma família gigante, né, de shaders possíveis aqui. Um interessante para ser utilizado aqui seria dessa família Unlit aqui, certo? Ou até mesmo dos sprites, né? Só que se você coloca o sprite diffuse aqui, né, ele funciona, já recorta, funciona bem, né, tipo, tranquilo. E no caso, acho que poderia até utilizar esse aqui mesmo, pessoal. Eu ia usar o Unlit aqui no. Deixa eu só mostrar qual que eu ia usar para vocês anteriormente. Eu ia vir aqui usar o Unlit e usar o transparente, que acaba dando a mesma sensação quase. Mas percebe que aqui no Unlit ele fica um pouquinho mais escuro. Por que, que ele fica um pouquinho mais escuro? Porque no caso ele elimina a interação da luz com o elemento do jogo. Então quando você vem aqui no Sprite, ó, e você coloca aqui no Diffuse, Default, tanto faz, percebe que a luz ela incide sobre o elemento. Então é por isso que eu acabo utilizando mais aquele Unlit, né? Porque eu não quero que a luz ela interfira no elemento, tá? Então eu vou acabar na verdade utilizando mesmo o Unlit aqui, certo? Porque eu acho que eu não quero que a luz fique interagindo sobre a imagem, tá? Só que eu vou utilizar a opção transparente para ele obedecer o canal alfa, né? Já que a imagem é um PNG. Bom, temos um problema aqui, né? É, no caso, o plane, ele considera que ele caiu dentro do mundo 3D ali, né? Dentro do ambiente 3D, o Y está para cima e o X está para cá. Quando a gente começar a programar, se a gente deixar desse jeito aqui o sprite, a gente vai ter que se ficar referenciando desse jeito aqui, ó, X e Z. E eu não quero isso, né? A gente está bem acostumado com o plano cartesiano 2D entre X e Y. Para a gente poder resolver isso, é simples. Vamos selecionar o plane aqui da nave. Aí, aqui em Rotation, a gente pode rotacionar esse elemento aqui uns 90 graus assim, certo? Pronto, já ficou em pé, tá? Rotacionando 90 graus. Agora, uma coisa que acontece é o seguinte: quando você trabalha
com 3D, né? Você já deve ter aprendido isso nas aulas. Você tem a normal visível, certo? E a normal não visível. Isso aqui é feito para você pegar e economizar processamento, né? Mas nesse caso, a gente não quer economizar processamento, né? A gente quer ver o elemento do outro lado ali, certo? Então, dessa maneira aqui, a gente vai ter que fazer um ajustezinho, né? Eu vou pegar aqui no caso esse plane aqui e vou rotacionar também ele aqui em Y, deixa eu ver, 270 graus aqui, ó, para que ele fique 270 não, foi muito, vamos colocar 180 graus assim, pronto. 180 graus, para que ele fique de frente para a câmera, certo? Que a câmera fique observando ele, tá? Então, aqui tá tranquilo. O próximo passo, antes de ajustar a câmera, essas coisas, é definir qual que vai ser o tamanho da dimensão da tela onde você vai rodar esse jogo, tá? Você pode mudar isso depois no futuro, mas é interessante você definir pelo menos uma proporção de tela. Para você pegar e mudar essa proporção, você vem aqui na janela Game, certo? E você pode escolher já alguns presets aqui, ou você pode clicar no botãozinho aqui mais e definir aqui um tamanho. Aqui no caso eu vou colocar 480 por 320, como se fosse uma resolução de um iPhone 4, né? Assim, né? No caso, a Unity soltou uma versãozinha nova, né? Ela solta versões novas o tempo inteiro, né? Com pequenos ajustes e coisas. Percebe que o meu aqui, mesmo colocando a câmera, ele não ajustou, porque agora tem essa barrinha de scale aqui, onde a gente pode pegar e ajustar a escala, né? Da nossa câmera, né? Então eu vou deixar aqui para 1x, né, para ficar no tamanho real. E aqui, beleza. Então essa aqui seria a área do meu jogo. E na verdade isso aqui também é a visão da minha câmera. Então eu vou selecionar minha câmera aqui, certo? É, como a gente vai trabalhar com planes, essas coisas assim, eu acho que compensa pegar e trocar a câmera. De vocês provavelmente vai estar assim, ó, perspective. Eu vou pegar aqui e vou colocar ortográfico. Por que isso, né? Vamos entender. A perspectiva, ela é uma câmera que ela tem ponto de fuga. Ou seja, é como se fosse uma lente mesmo de uma câmera, né? Uma lente de uma câmera, ela acontece o quê? Ela é convexa, né? Ou côncava, né? Dependendo do tipo de efeito que você quer obter ali na hora que você está gravando. Então, geralmente nas bordas da lente, você tem uma distorção. Então, se eu pegar meu elemento e é para cá, ó, percebe que dá uma pequena distorção, é como se ele estivesse virando um pouquinho de lado. Então, para poder não ter esse tipo de efeito, né, para a gente ter um efeito mais chapado, né, que é o interesse do projeto, eu vou pegar a câmera aqui e vou trocar ela por ortográfica. Opa, lugar errado. Ortográfica aqui. Feito isso, eu não tenho mais ponto de fuga, ou seja, se eu ficar movimentando minha câmera para perto ou para longe da nave, percebe que ela já não aproxima e nem afasta. Por quê? Agora eu vou trabalhar com size, que é o tamanho da área que eu quero para o meu jogo, né? Então aqui eu posso ajustar, certo? Um tamanho aqui, uma área aqui. Talvez, sei lá, vou colocar aqui uns 60 talvez, que vai ficar legal. Ficou meio pequenininho, né? Vamos colocar uns 50 aqui, vamos testar. 50, 40. 40 tá bom. Então eu vou colocar aqui um size de 40. E uma outra coisa que seria interessante alterar na nossa câmera é o seguinte, aqui ele está considerando que é um jogo 3D, certo? Então ele colocou um skybox para nós na câmera. Então a gente vem aqui no Clear Flex e troca a nossa câmera de skybox para um solid color. Aí ele vai colocar uma cor chapada. Se você também quiser desligar o skybox no editor, é só clicar aqui, né, desligar a luz e desligar aqui o background. Aí a gente fica desse jeito aqui. Bom, para fechar essa parte, né, da configuração da nave, da câmera, eu vou trocar o meu background aqui, eu vou colocar preto para começar. Mas em seguida a gente vai colocar um desenho aqui, vou colocar uma imagem para deixar isso aqui um pouco mais interessante, tá? Então essa aqui seria a configuração da nave. Antes de fechar ela, também uma coisa importante é colocar nome nos objetos, né? Ser organizado é importante. Então vamos colocar o nome desse elemento aqui de chip, certo? Para ficar igual da textura. E vamos também fazer o seguinte, aqui é o nome do objeto, certo?
A gente pode sim, depois na programação, utilizar o nome do objeto para identificar ele. Mas uma forma mais, vamos dizer, não correta, mas uma forma mais prática, né, seria chamar o tag do objeto. Por que isso? Porque se em algum momento a gente pegar esse objeto e gerar uma instância dele, certo? No jogo, ele vai mudar o nome do objeto, vai ficar provavelmente assim, chip, aí você vai ver que vai abrir um parênteses, vai ficar clone e fechar parênteses. Ou seja, o nome dele muda. Agora, se você coloca um tag, o tag é imutável, nunca vai alterar. Então, desse jeito, eu vou clicar aqui no botãozinho tag, né, com a nave selecionada. Aí eu já tenho alguns presets aqui de alguns tags, algumas sugestões aqui. Então eu vou utilizar esse tag aqui que seria player, né, que ele é o jogador, né, é nossa navezinha ali e tal. Né, vou chamar de player e a gente encerra, certo, a configuração da nave por aqui.